Olá, meus amigos, estamos iniciando nosso estudo básico de mediunidade e vamos dessa vez relembrar só um pouquinho daquilo que nós já falamos no estudo anterior. Mas antes, queremos fazer a nossa prece inicial, não é mesmo? Vamos fechar nossos olhos e agradecer ao Mestre Jesus, elevando nosso pensamento, porque desejamos sempre que Ele esteja presente, iluminando nossos corações. Que os bons espíritos, nossos anjos guardiões, estejam também nos intuindo para que possamos fazer um bom estudo, interpretando com o espírito da letra. Obrigado que assim seja. Então, antes de iniciarmos o nosso estudo de hoje, vamos relembrar um pouco, né, daquilo que falamos no estudo passado, não é verdade? Quando nós falamos sobre somos médiuns, nesse tema 21 de inspiração, né, intuição e pressentimentos. Então nós abordamos esse assunto com a seguinte finalidade, de vermos que a natureza das comunicações, ela guarda sempre uma relação com a natureza do espírito. Porque nós vimos no capítulo 15 lá do livro do Médium, uma comparação que Kardec fez daquele músico famoso com uma série de violinos à sua frente e que ele saberia como escolher qual o melhor instrumento. Mas nós que não somos músicos, não teríamos essa aptidão, não teríamos esse conhecimento necessário para escolher. Para nós qualquer violino seria o mesmo, não é verdade? Principalmente que o violino é um instrumento muito difícil. Eu já tentei tocar uma vez, né, pedi emprestado a um amigo que fazia aula e realmente é muito difícil, não consegui nada. Fiquei impressionado quando eu assisti ele tocando pela primeira vez, né, que realmente precisa de muita inspiração. E é o que nós estamos falando. Então, qual seria a causa primária da inspiração? Os espíritos respondem que é a comunicação pelo pensamento. Então, nós temos sempre, como Kardec diz, não fazemos nada sozinhos, né? Nós sempre temos a companhia de alguns espíritos que se sintonizam com aquelas nossas vibrações, de acordo com a nossa moral. Então, nós podemos ter inspirações que vão desde revelações, né, simples, ou perturbações, né, ou alguma coisa mais voltada para a natureza ou para o belo, como um pintor, por exemplo, ou um músico que se inspira para tocar compor uma música nova. E nós vimos isso também no capítulo 14 do Livro dos Médiuns, que pode chegar até o pressentimento. Não sei se você se recorda, nós comentamos até sobre falsos profetas, porque o ser humano, ele ainda muito atrasado, nós estamos em provas e expiações, quando consegue ter essa intuição constante, com pressentimentos do futuro, de situações que acabam acontecendo mesmo, começa a querer tirar vantagem, ganhar dinheiro, ou se passar, de repente, por um falso profeta. O que é normal, vamos dizer assim, dentro da nossa sociedade tão atrasada ainda, né? Onde há muitas inversões de valores. As pessoas têm grupos que apoiam seres humanos que estão à frente com ideias atrasadas, infelizmente. Mas, de qualquer maneira, para que nós vimos que se nós temos intuições, e essas intuições se desenvolvem, por exemplo, para uma comunicação com os espíritos, psicografia, psicofonia, seja qual for a mediunidade, para que ela seja boa, que venha de um espírito bom, é necessário que nós também tenhamos essa vibração boa. Então, como nem todos
estão com a moral tão elevada assim. Nós temos uma variedade de médiuns e graus de intensidade dessas intuições, dessas inspirações, desses pressentimentos. E lembra que Kardec ele recomendou muito que nós verificássemos qual é o domínio, qual é a faculdade que domina mais, para que nós pudéssemos cultivar aquela faculdade na qual nós temos o maior domínio, onde já existem as habilidades, né, aqueles germes, como ele fala, para nós não perdermos tempo e enfraquecermos ela, porque às vezes o médium que é de psicofonia quer psicografar e acaba forçando a psicografia e perde a psicofonia, enfraquece. Então a importância da gente reconhecer as nossas aptidões naturais e cultivar elas, foi o que nós falamos. Nós abordamos ainda as comunicações, dentro das comunicações escritas, verbais, né, e verificamos que poderíamos ter um certo animismo, porque o nosso espírito poderia estar se comunicando. E como saber disso? Nós vimos que ela seria pela natureza das comunicações. Então, se aquela inspiração, se ela veio de você, você saberia, porque estaria muito conectado com o seu jeito de pensar, o seu modo de agir, as intuições que você recebe durante o dia a dia, né, vamos dizer assim. Ele vai exercer influência sobre as nossas comunicações, caso a gente esteja fazendo uma psicografia, sim, vai exercer influência. E nesse momento, nessa reforma interior que a gente se conhece, para se conhecer melhor, é que a gente tem que aprender a dominar essa influência que é nossa mesmo. Não lembra? O Chico, de qualquer maneira, ele deixava naquelas cartas, como nós analisamos no estudo passado, uma carta do Chico, que existia um pouco de animismo, mas que não interferia na comunicação, no conteúdo importante da mensagem. Então, nós terminamos até falando que a moralização do espírito é o caminho, né, do nosso espírito, para que possamos nos comunicar com espíritos com moral mais elevada, ou então, se estivermos fazendo um trabalho de socorro, conforme nós, desde o início, nós aprendemos que o médium é o primeiro socorrista, fazendo trabalho de socorro aos espíritos sofredores, que possamos ter força para enfrentar essas vibrações mais atrasadas, com o auxílio dos nossos mentores, que serão espíritos mais elevados. Tá? Então, hoje nós estamos, iniciando, tá, esse nosso estudo da memória espiritual, que é um estudo muito importante, onde nós vamos aprender, vamos dizer assim, né, umas questões sobre as ideias inatas. Eu trago aqui, então, para você a questão 218. Tá? Mas antes de iniciarmos o nosso estudo propriamente dito, né, sobre a memória espiritual, né, vamos a um pequeno intervalo com a nossa vinheta de apresentação aí no nosso vídeo de estudo. A mediunidade, segundo o Espiritismo, é uma faculdade que permite o intercâmbio consciente e responsável entre o mundo físico e espiritual. Ela possibilita a sublimação das provas por meio de superação da dor e das renúncias às paixões. Ao mesmo tempo, abre horizontes luminosos para a libertação total através do serviço aos companheiros, do caminho humano, gerando amor com os instrumentos da caridade redentora, dos quais ninguém pode prescindir. Estamos de volta. Então, lendo essa questão 218, e Kardec colocou: encarnado, conserva o espírito algum vestígio das percepções que teve, dos pensamentos, dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? É uma dúvida que muitos têm. Porque será essa intuição uma lembrança, né, dessa nossa memória
Ele diz que guarda a vaga lembrança que lhe dá o que se chama de ideias inatas. Porque nós vemos, muitas vezes, assistimos grandes cientistas chegando com conclusões, né, ou partindo para novos experimentos que parecem ter surgido do nada. Porque, na verdade, a ciência ela obriga o cientista a trabalhar em cima do real material, vamos dizer assim. Não pode trabalhar em cima do imaginário. Ela não pode ir para a metafísica. Ela tem que ficar dentro da física. Mas as inspirações, as intuições, elas vêm para o cientista. Guarda a vaga lembrança do que se chama de ideias inatas. Nós vamos ver mais à frente, entender melhor sobre isso. E Kardec continua, na mesma questão, na letra A. Não é então quimérica a teoria das ideias inatas? E os espíritos respondem que não, que os conhecimentos adquiridos em cada existência não mais se perdem. Liberto da matéria, o espírito sempre os tem presentes. Durante a encarnação, esquece-os em parte, momentaneamente. Porém, a intuição que deles conserva lhe auxilia o progresso. Se não fosse assim, teria que recomeçar constantemente, em cada nova existência, o ponto de partida para o espírito e o em que, na existência precedente, ele ficou. Nós vemos aqui, bem claro, até a explicação da reencarnação. Porque se nós perdêssemos todo esse conhecimento, se não existisse a reencarnação, se não existisse a memória espiritual, nós teríamos que recomeçar, conforme já discutimos sobre isso. O ser humano teria que passar pelo mundo primitivo de novo, para depois em provas e expiações, depois regeneração, mundos felizes, e teria que fazer isso sempre ao nascer, mas não teria tempo suficiente para completar todas essas fases, não teria capacidade de memória suficiente que o nosso cérebro não tem para manter todas essas informações. Esse é um outro problema que nós vamos ver hoje aqui. Essa capacidade de memória, porque não lembramos de tudo, mas ele mostra ali que a nossa memória espiritual ela existe, ela é conservada. E vem, quando nós estamos encarnados, através da intuição. Então não vem ela toda, vem em parte. Tá? Então, uma informação importante que Kardec colocou para todos nós aqui. Tá? A memória espiritual. Ele ainda continua dentro da questão 218, a letra B. Grande conexão deve então haver entre duas existências consecutivas. Quer dizer, olha a dúvida de Kardec. Então, se existe uma memória espiritual, você acabou de nascer, veio de uma outra encarnação problemática e está aqui para resolver essas questões através de um planejamento reencarnatório, então eu devo ter mais intuição da memória passada, da vida passada, né, do que de outras anteriores. É uma dúvida, mas os espíritos dizem, nem sempre. Tá? Nem sempre. Olha como é que é importante estudarmos as questões do Livro dos Espíritos, até mesmo por causa da mediunidade. Ele fala que nem sempre tão grande quanto talvez o suponhas, dado que bem diferentes são muitas vezes as posições dos espíritos das duas, e que no intervalo de uma ou outra pode ele ter progredido. Isso é verdade. Se nós conseguimos elevar nossa moral durante uma encarnação e outra, agora nossas questões a serem tratadas aqui serão outras, bem diferentes. Ou será mais suave. Lembra que Pedro, o discípulo, falou que o amor cobre uma multidão de pecados. Então, o segredo é o amor. E o Cristo veio ensinar isso para a gente aqui.
o amor verdadeiro. Então, nem sempre a memória vai ter relação com a vida anterior. Pode ser uma vida bem lá atrás, vamos dizer assim, uma vida muito do passado. Nós podemos ter, por exemplo, vivido na época da crucificação do Cristo, estado ali bem próximo, e como consequência hoje, dependendo do que estejamos fazendo, né, estejamos voltados hoje mais, por exemplo, para alguma religião, e isso nos trazer alguma lembrança para reforçar o nosso compromisso com o Evangelho de Jesus. Então fica difícil você querer saber dessas ligações. É bom que nós saibamos que elas existem. Mas você querer ir a fundo, descobrir essa memória de qual vida, de qual existência passada. Não. Nós estamos aqui para desenvolver e evoluir a nossa moral agora, no agora. E com o conhecimento que nós temos, que nós adquirimos nessa existência, que ele vai sempre ser guardado, sendo acumulado nessa memória espiritual. Nós não vamos perder ele, é isso que nós estamos vendo aqui. Então, da volta do espírito à vida corporal, nós temos aqui na questão 393, como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? É importante, Kardec, ele sabe o que nós teríamos dúvidas e perguntaríamos. Já se adiantou, né, nessa visão futura dele, da codificação, se adiantou por nós. Então, como pode aproveitar da experiência de vidas de que se esqueceu? Conceber-se-ia que as tribulações da existência lhes servissem de lição, ou se recordasse de que as tenha podido ocasionar. Desde que, porém, disso não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira, e eis que então está sempre recomeçando. Como reconciliar isso com a justiça de Deus? Então, o que ele quer dizer aqui é que nós acreditamos que a nossa existência atual é a primeira. Nós estamos começando do zero, não é verdade. Mas nós temos muitas vezes esse sentimento. Mas quando nós já estudamos, nos aprofundamos mais, tentamos nos conhecer melhor, começamos a compreender através das intuições, das observações, que realmente nós já tivemos existências passadas. Vamos ver o que os espíritos respondem aqui para nós. Em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal, onde o seu mérito, se lembrasse de todo o passado, onde estaria, né? Então, quando o espírito volta à vida anterior, né, a vida espírita, né, ou seja, quando ele retorna lá para o plano espiritual, diante dos olhos, se lhe estende toda a sua vida pretérita. Então, o que ele está querendo dizer aqui é que quando nós terminamos a nossa existência aqui, ao terminarmos essa nossa existência, ao retornar ao plano espiritual, conseguiremos recordar de alguns fatos de vida. Na verdade, se nós pegarmos obras, né, já psicografadas por Chico, Divaldo, nós vamos ver que nem sempre isso ocorre de maneira integral, porque depende da moral do espírito, da situação, da perturbação que ele se encontra. Se ele receber muito mais esse conhecimento, se a sua memória for despertada na totalidade quando ele retornar ao plano espiritual, ele vai ficar muito, muito perturbado. E muitas vezes o tratamento é colocar o espírito para adormecer, vai haver um tratamento ali até que ele possa reencarnar. Nós temos que fazer, por isso nós temos que fazer
o estudo mais completo com as obras que se seguem. Mas aqui a questão respondida pelos Espíritos é de um modo geral, realmente o que ocorre. Tá? Então, quando o Espírito volta para a vida anterior, diante de seus olhos se estende toda a sua vida pretérita. Ele vê as faltas que cometeu e que deram causa do seu sofrer, e assim como de modo as teria evitado. Reconhece justa a situação em que se acha e busca então uma existência capaz de reparar e que vem de transcorrer. Vai escolher então suas provas análogas, as de que não soube aproveitar e as lutas que considera apropriadas a seu adiantamento, e pede a espíritos que lhes são superiores que o ajudem na nova empresa que sobre si toma, ciente de que o espírito que lhe for dado por guia nessa outra existência se esforça por levá-lo a reparar suas faltas, dando uma espécie de intuição daquilo que aconteceu, que incorreu. Né? Então, mais uma vez, lembrando, os Espíritos estão revelando aqui para a gente, trazendo para Kardec, para tirar essa dúvida, que isso aí realmente pode acontecer, mas vai depender do Espírito, né? Desse avanço que ele já pode ter tido dentro da moral, né, mais elevada, da compreensão, que ele já estudou bastante, já tem uma compreensão, levou essa compreensão com ele para o plano espiritual. Esse foi um espírito muito perturbado, que só fez coisas erradas, que não teve religião nenhuma, vamos dizer assim, que só viveu no mal, no egoísmo, sem nenhuma virtude. Vai chegar muito perturbado lá no plano espiritual. Não vai entender nada, nem vai saber que morreu. Às vezes, para ele não se acha nem desencarnado. Para muitos acontece isso, aqueles que não deram atenção aos ensinamentos que Jesus deixou para todos nós, não deram atenção à sua reforma íntima, à sua elevação moral, né? São muito agarrados ainda à matéria, ao corpo, às propriedades que adquiriu aqui, não quer deixar nada, não quer deixar às vezes família, não quer... É complicado. Então, diante de perturbações assim, os espíritos são tratados. Tem espíritos superiores ali, existem espíritos que fazem esse trabalho para auxiliar no desencarne, né, levar o espírito para tratamento. Só quando ele não quer, ele é muito perturbado, ele não quer e fica nas trevas. Ele se afasta por ele mesmo. Também não se pode forçar, não é uma prisão, vamos dizer assim, forçada, mas dependendo das situações, se ele perturba muito, ele acaba, conforme eu falei, sendo adormecido e tratado para depois fazer esse planejamento reencarnatório. Ali os espíritos já mostram na resposta uma situação em que o espírito é mais consciente quando ele desencarna. E ele escolhe o planejamento reencarnatório, ele vê que há necessidade. Então tendes essa intuição no pensamento, no desejo criminoso que frequentemente recebeste de vossos pais, quando a voz da consciência que vos fala. Essa voz, que é a lembrança do passado, vos adverte para não recairdes nas faltas de que já fizestes culpados. Na nova existência, se sofre com coragem aquelas provas e resiste, o espírito se eleva e ascende na hierarquia dos espíritos ao voltar para o meio deles. Eu coloquei logo aqui da emancipação da alma, a questão 413, tá? Eu achei importante também, mas para entendermos essa questão da memória espiritual, que ele faz a seguinte questão: do princípio da emancipação da alma parece decorrer que temos duas existências simultâneas, a do corpo, que nos permite a vida de relação ostensiva, e a da alma, que nos proporciona a vida de relação oculta. É assim, você veja que Kardec ele toma cuidado de tirar até essa dúvida, porque fica parecendo que nós temos duas vidas, duas existências, uma aqui e outra lá. Uma quando estamos aqui acordados, outra quando estamos dormindo, vivendo lá no plano espiritual. Uma como estamos aqui vivos e outra quando o corpo
morre e o espírito retorna para o plano espiritual, né? Seriam duas vidas. Aí ele diz aqui, ó, no estado de emancipação, prima a vida da alma. Contudo, não há verdadeiramente duas existências. São antes duas fases de uma só existência, porquanto o homem não vive duplamente. Simplesmente, quando nós estamos nesse corpo, cai aquele véu do esquecimento e nos limita muito a tudo, tá? Na 414, que dá a continuação da emancipação da alma, ele fala: podem duas pessoas que se conhecem visitar-se durante o sono? Vocês vão entender, eu estou colocando essas questões aqui para que nós possamos entender dentro dessa memória espiritual as intuições que muitas vezes ocorrem conosco aqui, né? Quando nós estamos, às vezes no dia a dia, em situações que às vezes se assemelham à de outras pessoas, né? E às vezes nossa memória vem com relances que ocorreram com outras pessoas. Isso é importante a gente saber, a gente notar, porque os cientistas, os psicólogos, né, os psiquiatras, eles que não têm religião, que não acreditam na reencarnação, eles acham que isso é uma memória coletiva que todos têm. Mas, na verdade, nós vamos ver aqui que nós participamos da vida de outros espíritos e aí conservamos parte da memória deles também. Assim como eles também conservam parte da nossa memória socialmente, vamos dizer assim. Então, ele diz aqui, olha, podem duas pessoas que se conhecem visitar-se durante o sono? Aí, certo. E muitos que julgam não se conhecerem costumam reunir-se e se falar. Pode ter, sem que os suspeites, amigos em outro país. E tão habitual o fato de ides encontrar-vos durante o sono com amigos e parentes, com que vos conheceis e que vos podem ser úteis, que quase todas as noites fazei essas visitas. Veja a importância, então, às vezes, dessa lembrança da memória. Às vezes, um médium pode estar psicografando em inglês e ele não sabe, normalmente, nessa existência, falar inglês. Uma existência passada, e de repente era de lá, dos Estados Unidos, morava nos Estados Unidos, ou morava na Europa, em algum lugar que falava inglês. E aí ele sonha ainda com os amigos de lá, onde estão presentes na sua vida espiritual, né? Não sabemos. Então, que utilidade podem elas ter se a esquecemos, olvidamos? Então, de ordinário, ao despertardes, guardais a intuição desse fato, do qual se originam certas ideias que vos vêm espontaneamente, sem que possais explicar como vos acudiram. São ideias que adquiriste nessas confabulações. Imagina se você encarnou com o Galileu Galilei, um cientista daquela época, ou Einstein, e aí agora sonha e se encontra com ele. De vez em quando você tem algumas ideias fantásticas, aí não sabe de onde veio, e se torna aí né, um grande cientista, vamos dizer assim, da atualidade. Mas nós temos que prestar atenção até nisso. Não podemos ficar utilizando a intuição para o nosso orgulho, para o nosso egoísmo, para as nossas vaidades. São para a nossa evolução espiritual e evolução aqui como seres humanos. Então nós vamos entrar agora, propriamente dito, nesse assunto. Vamos analisar a memória espiritual e o conhecimento adquirido ao longo de várias encarnações. Nós trouxemos aqui para vocês questões do Livro dos Espíritos que dão a partida, né, nesse estudo. E vamos trazer agora falas, né, trazer de psicografias de Valdo, né, de Chico, informações importantes, relevantes sobre essa questão da memória espiritual, através de outros espíritos, de Joana de Ângeles, né? Mas nós temos também comentário aí de Carlos Torre Pastorino, né, que ele foi um espírita que fez um trabalho muito grande sobre o estudo do Evangelho, então ele traz também algumas informações importantes que vão muito acrescentar. Mas antes nós vamos dar uma pausa do nosso estudo, um pequeno intervalo, já já nós voltamos.
Então estamos de volta aí, falando sobre a memória espiritual e o conhecimento adquirido ao longo de várias encarnações. Nós temos aqui uma comunicação do espírito Elcio Arantes, através de Chico Xavier, que diz o seguinte: as diretrizes fundamentais de uma nova encarnação, como a da forma e do instante do passamento, sempre ficam registradas no subconsciente, ou melhor, nos arquivos profundos da memória espiritual do reencarnante. Então sempre ficam gravados, tá vendo? Como também muitas vezes registradas pelos familiares mais próximos, que é aquela memória coletiva, conhecedores dos fatos antes de se reencarnarem. Então o grau de fixação de tais informações depende do nível evolutivo de cada um. É oportuno lembrarmos também a possibilidade de tomarmos conhecimento de informações tão importantes, quando já habitamos o vaso físico, em estado de vigília pela intuição, ou nos momentos de desprendimento espiritual durante o sono. Todas essas modalidades de informações, colhidas antes ou depois da reencarnação, caracterizam a premonição ou o pressentimento. Olha que explicação maravilhosa que esse espírito Elcio nos trouxe. E ele garante ali, ele está mostrando para a gente, conforme Kardec fez a pergunta no passado, lá na codificação, os espíritos responderam, ele agora fala de novo, reforçando a doutrina de que realmente nós temos essa memória espiritual. E que outros acabam compartilhando dela porque estavam presentes socialmente, ou espíritos que estavam ali nos auxiliando, quem sabe, nossos anjos guardiões, ou espíritos familiares que às vezes nos acompanham. Tá? Nós temos aqui outra que é do Carlos Torres Pastorino, que diz o seguinte: a primeira parte do ensino também se torna clara com a exposição feita. Palavras de homens sobre e contra homens, coisas de personagens que não são carregadas pelo espírito, mas permanecem na planície do planeta e são enterradas com o corpo. Não tem maior importância. Entretanto, tudo aquilo que se refere ao espírito, quer dele parta, quer lhe diga a respeito, quer contra ele vá, tudo é contabilizado. Não que o mundo superior do espírito haja contabilistas. Ele até é engraçado aqui, meio irônico, né? Mas porque essas coisas se fixam na memória espiritual da própria criatura. Então, e dali só poderão ser retiradas com ações da mesma intensidade, em sentido contrário, isto é, por meio de resgate kármicos futuros. Então, a Pastorino até nos chama a atenção aqui para tomarmos cuidado com nossos pensamentos, nossos atos, nossas palavras, porque ficam na memória e se você perturba outros, o karma do pensamento é pior, porque aquele material você resolve aqui, mas do pensamento vai junto com você para o plano espiritual. Tá? Então, há coisas que não provocam fixação. Essas não importam. São relevadas. São deixadas ir. Ele põe até aqui afemi, deve ser grego, não sei, ou latim. Sejam elas pensamentos, palavras ou ações. Outras, entretanto, se impregnam de tal forma que precisam de um resgate kármico para que delas nos libertemos. Ou atraem, por sua vibração, um choque de retorno, ou prejudicam outras criaturas que nos vêm cobrar posteriormente o débito que com elas contraímos. Carlos Torres Pastorino. É disso que nós estamos falando. Quando nós estudamos, nós estamos colocando em prática, vamos dizer assim, o conteúdo daquilo que adquirimos, estamos evoluindo, nós estamos procurando realmente não cometer mais aqueles erros. Agora, quando nós damos pouca importância para esses conhecimentos, para as informações importantes que chegam até nós podemos cair nessa questão
de criar um karma espiritual por causa dos nossos pensamentos. Às vezes por isso que fala assim, você deve perdoar, mas perdoar de verdade as coisas. Porque senão você fica amarrado com aquela pessoa. Você não perdoa, fica com ódio, com inveja, seja lá o que for. E você não consegue se livrar dela, você até dorme com ela, vamos dizer assim. Porque você não larga ela do pensamento, de desejar às vezes mal, ou ficar se sentindo mal quando ela está por perto. Resolva isso o quanto antes. Para de ter os pensamentos ruins. Para que não tenhamos esse problema aí kármico que o pastorino nos alerta, o débito que com esses indivíduos nós possamos contrair. Nós vamos ver aqui de outro espírito, que é o Joana de Ângeles. Já é um pouco mais complicado, mas eu tentei trazer aqui um texto de uma obra do Divaldo que a Joana trata de uma forma mais suave, para que possamos entender, tá bom? E aqui diz o seguinte: embora reconheçamos a oportuna tese como de valor incontestável, pensamos que esse inconsciente coletivo corresponde às experiências vivenciadas por cada indivíduo no processo de evolução, passando pelas etapas reencarnacionistas, nas quais transitou nas diversas fases do desenvolvimento antropossociopsicológico. É porque se refere em si mesmo, você dentro da sociedade, o seu desenvolvimento, aquelas fases que você tem. Por isso que nós não podemos, vamos dizer assim, nos transformarmos em um velho ermitão. Vamos dizer assim, eu não gosto mais das pessoas que estão ao meu redor, dessa sociedade, dessa política, só vejo coisas ruins aqui acontecendo e tal, vou morar num lugar longe, vou lá para o alto da montanha, viver longe, afastado dessa humanidade que eu não quero mais ver, não quero compartilhar. É isso que nós não podemos fazer, nós não podemos ficar distante, porque não vamos evoluir. Nosso problema sociológico e antropológico, como diz ali a Joana, nesse nome grande, vamos dizer assim, que ela colocou ali, é justamente para nos chamar a atenção de que nós estamos atravessando diferentes períodos da humanidade, no quais nós estivemos. Nós arquivamos nos recessos do ser todas as impressões que ora se encontram adormecidas e podem ser exteriorizadas pelo perispírito. Então são fases de desenvolvimento do nosso espírito que nós precisamos passar para podermos evoluir. E ela continua: nenhum cérebro, olha, agora é uma informação importantíssima, nenhum cérebro teria condições de armazenar todas as formulações dos diversos períodos da evolução, considerando-se o limite da aparelhagem fisiológica, mesmo com a sua incomum complexidade. Por isso, nós não temos a lembrança de tudo. Nosso cérebro não comporta as informações de todas as encarnações precedentes, todas as encarnações que nós passamos, seja nesse planeta ou em outros planetas. Porque se perdeu no tempo quando nós fomos criados como espírito. Quando é que Deus nos criou como espírito? Se perdeu no tempo, não sabemos. Então temos encarnações diversas, desde a era primitiva, em planetas primitivos, quando nós já conseguimos assumir a forma nominal, porque passamos já por outros estágios, no mineral, no vegetal, no animal. E é muito distante o nosso surgimento como espírito. Está muito distante. Há bilhões, trilhões, sei lá quantos anos. Então nós não temos, esse nosso cérebro não tem a capacidade de armazenar todo esse conhecimento. Joana mostra isso aqui para a gente. Nenhum cérebro teria condições de armazenar todas as formulações dos diversos períodos da evolução,
considerando-se o limite da aparelhagem fisiológica, mesmo com a sua incomum complexidade, como é o nosso cérebro. Seria atribuir funções e possibilidades divinas, como a do Cristo, superando a sua constituição humana. Então, a visão espírita, porém, a respeito de um arquivo extracerebral formado por uma maquinária energética centrada no self ou espírito, cujo campo de informações é infinito para o espírito, torna-se muito mais factível e racional. Então, sem menosprezo pela constituição do inconsciente coletivo que o pessoal coloca, ela está falando aqui, sem menosprezar isso, tá? Variando apenas de denominação e certamente de formação, no que resultaria a questão dos conteúdos emocionais, das possibilidades de conhecimento. Que veja importante que a Joana, ela, como traz muito conteúdo de psicologia, de psiquiatria, traz muita informação que o pessoal utiliza até em universidades aí de psicologia, de psiquiatria, muitos médicos utilizam as informações, né, que ela passou através da psicografia de Divaldo. Então ela chama atenção que, porque sabe que muitos desses estudiosos que não são espíritas, não têm religião, eles acreditam que o espírito nasce dentro do cérebro, na formação do ser humano. Então, porque eles acham que às vezes a criança que tem uma memória que dizem que é de outra vida, de outra existência, é, na verdade, uma memória coletiva que todos nós temos, que às vezes ela conseguiu acessar. Existe sim uma memória coletiva, mas aquela que nós já vimos, das informações anteriores que nós passamos aqui, que nós estamos dentro da sociedade. Então aqueles que estão conosco vão ter parte da nossa memória e nós teremos parte da memória deles também. A Joana chama atenção com relação a isso. Então, sem menosprezo pela constituição do inconsciente coletivo, variando apenas de denominação e certamente de formação, no que resultaria a questão dos conteúdos emocionais, das possibilidades de conhecimento. Ela fala mais ainda. Exteriorizados pelo inconsciente, através dos sutis mecanismos cerebrais, essas ocorrências ressurgem como complexos quando possuem conteúdo perturbador, efeitos naturais de ações morais iníquas, né, que as soberanas. Leis de causa e efeito impõem ao espírito como necessidade de reparação de reeducação. Nós já falamos sobre isso também, que nós quebramos o equilíbrio de alguma lei divina e natural, e aí esse equilíbrio deve ser reposto, lei de causa e efeito. A conceituação evolutiva do princípio espiritual, que se transformará no self, quando o ser se humaniza, completa a proposta junguiana, alargando os horizontes existenciais ao infinito, cujas origens perde-se nos primórdios da criação. Então, correspondendo aos arquétipos primordiais que se encontram em Deus, de quem tudo procede. Então, essa memória pode ser infinita. Eu não sei se vocês alguns, é claro, né, já leram livros de Humberto de Campos. Ele tem permissão, acesso a memórias, né? Aqueles projetos que Joana de Anjos participa com outros espíritos que trazem informações do Cristo também, né, também são acessos a memórias permitidas, né, pelo Cristo, vamos dizer assim, pelos espíritos superiores. Permite que aqueles espíritos tenham acesso a essas memórias e eles traduzam elas para nós através da psicografia de Divaldo, né, que nós temos muitas aí. Joana ainda continua. Graças a esses arquivos extracerebrais, os espíritos encontram os elementos que lhe facilitam as comunicações. Então, por oferecer-lhes um material hábil para a decodificação do seu pensamento através dos neurônios e de alguns chakras. Até os chakras participam, tá? Especialmente o coronário, né, que está no alto da cabeça. Então, não houvesse no médium os recursos primordiais, que podemos considerar como informações adormecidas, frutos das experiências pessoais antes vivenciadas, tornar-se-ia muito difícil a ocorrência dos fenômenos psicofônicos, psicográficos, artísticos, na sua grande variedade, que necessitam dessas impressões correspondentes
as ideias que serão exteriorizadas pelo comunicante espiritual. Nós já comentamos isso no caso da Ivone, né, do Amaral Pereira, que o espírito precisou levar ela numa viagem assim, espiritual ao passado, que ela viveu lá na Rússia, para que pudesse despertar de novo esse trabalho da psicografia dela, porque ela se achava incapaz de entender aquelas imagens, porque ela parecia não compreender aquelas situações que eram de uma outra vida, que ela achava que não teve, mas ela teve. Então ficou mais fácil fazer com que ele acessasse esse campo das memórias, memória espiritual, que foi permitido, né, que ela as tivesse naquele instante para que pudesse fazer o seu trabalho. Tá? Então, fechando aqui com Joana de Ângeles, esse assunto da memória espiritual, da mesma forma no que diz respeito aos fenômenos mediúnicos e anímicos da xenoglossia, da glossolalia, nos quais a memória espiritual libera os idiomas que foram antes conhecidos ou retornam sob o estímulo de entidades espirituais, defrontamos o inconsciente com a natureza transcendental, conforme o Chico fazia psicografia em inglês, psicofonia em outras línguas. Então, desse modo, todos vivem sob as acicates das aquisições anteriores que exteriorizam como necessidades evolutivas. Então, eles não vêm para o nosso prazer, não vêm para que nós possamos trabalhar e adquirir bens materiais. Não, vêm para o nosso desenvolvimento pessoal, moral. É o que a Joana está falando aqui. Tá? Então, mecanismos educativos para o espírito liberar-se de si mesmo, do ego, das paixões dissolventes, assim crescendo no rumo da plenitude. Joana de Ângeles. Então, tudo que nós temos, até mesmo essa memória espiritual, ela vem aos poucos de acordo com o nosso processo evolutivo, de acordo com o nosso caminhar, com as nossas escolhas, com o nosso desejo de melhorar a cada dia, já que nós sabemos que reencarnamos, sabemos que somos um espírito imortal, que temos memórias das encarnações anteriores, do mal que nós já fizemos e que viemos trabalhando, aceitando planejamentos reencarnatórios para corrigir esse mal, esse erro, que por hora, às vezes nós cometemos sem saber, pela ignorância, e depois, sabendo, cometemos a si mesmo, mas estamos já trabalhando, hoje estamos mais avançados no tempo e no espaço, dentro dessa escala moral, né? Que nos eleva mais como espírito. Tá? Então eu trouxe aqui uma explicação, tá? Uma explicação que está dentro do que nós estudamos até agora. A memória espiritual e ideias inatas. Então, quando um espírito está encarnado, ou seja, habitando o corpo físico, ele pode temporariamente esquecer os conhecimentos adquiridos em vidas anteriores. No entanto, esses conhecimentos não se perdem completamente. O espírito, quando liberta da matéria, ou seja, após a morte física, sempre se recorda desses conhecimentos. Isso é o que chamamos de ideias inatas. Então, isso é a ideia inata, que Kardec vem falando desde o início lá. Essa vaga lembrança do passado ajuda o espírito em seu progresso contínuo. Sem essa intuição, ele teria que recomeçar do zero em cada nova existência. E é assim que ocorre, porque essa conexão entre as existências sucessivas, embora seja uma conexão que nem sempre é tão forte, né, quanto imaginamos, nos traz posições e circunstâncias que podem variar muito da vida passada com a vida atual. Então o espírito ele pode progredir durante esse intervalo da reencarnação? Pode. Né? Vai influenciar muito na nossa experiência e no conhecimento que a gente traz para essa vida que estamos vivendo aqui. É claro que aqui encarnado nós progredimos muito mais.
Mas se passamos muito tempo lá do outro lado, também progredimos. Vai depender de cada espírito, do que ele quer. Se não ficamos lá perturbados nas trevas, se estamos fazendo algum trabalho para o bem, nós progredimos. Porque essa faculdade extraordinária da lembrança do passado que nós temos são habilidades extraordinárias. E, por exemplo, alguns falam várias línguas. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade enorme para o inglês, mas tinha uma facilidade muito grande para o alemão. Por incrível, e eu vi muitas pessoas falarem assim, quem estuda alemão e aprende inglês fácil, olha, não ocorre para mim. Então, por exemplo, algumas pessoas têm facilidade com cálculos matemáticos. Então são faculdades de lembranças do passado, são intuições que vêm até nós e nos ajudam. Aí você fala assim, mas nós nem estudamos essa área aqui, né, matemática aqui. Isso ocorre porque essas habilidades são lembranças do passado espiritual. O espírito não muda fundamentalmente. Mesmo com troca de corpo, porque essas habilidades vão permanecer latentes, podem ressurgir em diferentes momentos, de acordo com a necessidade evolutiva de cada um. Então, o sentimento instintivo, por exemplo, da existência de Deus, e nós já vimos lá, Kardec trata disso no início do Livro dos Espíritos. Então, mesmo no estado mais primitivo, que é o selvagem, o ser humano tem um sentimento instintivo da existência de Deus e da vida futura. Então, esse sentimento, na verdade, é uma lembrança que o espírito sabia antes de encarnar, mas muitas vezes é obscurecido pelo orgulho e por preconceitos. Então nós temos que tomar cuidado, né, em estudar, em praticar os ensinamentos do bem, vamos dizer assim, né, para que possamos evoluir moralmente e sair dessa condição. Então, em resumo, meus amigos, nós podemos falar que a ideia é que o conhecimento adquirido em vidas passadas permanece conosco. Essa é a nossa memória espiritual, mesmo que momentaneamente esqueçamos durante a encarnação física. Essa perspectiva espiritual nos convida a refletir sobre nossa jornada contínua de aprendizado e evolução. Então nós temos aqui as nossas referências para que vocês possam pesquisar, ver se o que falamos aqui foi verdade, né? A gente precisa sempre de ter uma referência boa, porque a maior parte do que eu falei aqui se encontra no Livro dos Espíritos, a questão 218, 393, 415. Aquela mensagem do Espírito Elcio Arantes está no Amor Sem Adeus, do Chico Xavier, capítulo 6. Do Carlos Torres Pastorino está em Sabedoria do Evangelho, volume 5. E da Joana de Anjos está em Triunfo Pessoal, psicografado por Divaldo, é o capítulo 1, Inconsciente. Eu espero que vocês todos aproveitem bastante o estudo, façam suas pesquisas, façam anotações, coloquem suas observações, depois se tiverem alguma questão pode colocar lá no canal no YouTube, lá a questão, né? Façam suas críticas, sempre são boas. Gostando ou não do conteúdo, eu sempre as recebo bem, porque sempre nos fazem melhorar cada vez mais, não é mesmo? Tudo que vem para nós deve nos servir a algum propósito, seja para nos controlarmos, né, termos mais paciência, às vezes com algumas questões, né, para que não fiquemos irritados com nada, né? Eu sei que é muito difícil, pessoal, mas precisamos nos desenvolver, evoluir moralmente, né, para que esse mundo fique melhor. Então, que Jesus continue iluminando seus corações, que Deus abençoe a todos. Obrigados e até o nosso próximo estudo. A mediunidade, segundo o Espiritismo, é uma faculdade que permite o intercâmbio consciente e responsável entre o mundo físico e espiritual. Ela possibilita a sublimação das provas por meio de superação da dor e das renúncias às paixões. Ao mesmo tempo, abre horizontes luminosos para a libertação total através do serviço aos companheiros, do caminho humano, gerando amor com os instrumentos da caridade redentora, dos quais ninguém pode prescindir.